O roteiro do filme Adaptação, lançado em 2002, dirigido por Spike Jonze e escrito por Charlie Kaufman, é baseado no romance O Ladrão de Orquídeas, de Susan Orlean. O livro foi encomendado devido a um artigo que a autora escreveu para o The New Yorker sobre o ladrão de orquídeas John LaRoche, que na época estava em julgamento por roubar orquídeas raras e ameaçadas de extinção dos pantanais floridianos. Ela foi aproximada por uma editora que queria transformar seu artigo em um romance, e uma vez que ela começou a refletir sobre a melhor maneira de capturar a inspiração que derivava da coleta de orquídeas, Orlean percebeu que ia ser muito mais difícil do que ela esperava escrever o livro. O resultado é um romance que não tem uma narrativa clara no sentido tradicional, pois o livro é dividido entre entrevista, textos de meditação, fluxos de pensamento e fatos históricos. Kaufman faz a escolha bastante engenhosa de escrever um filme sobre como tentar adaptar um livro que parece ser impossível de ser adaptado. Ele se transforma no personagem principal e mistura a realidade com a ficção, oferecendo um mergulho na personalidade neurótica e autocrítica de todo escritor. Resultado da metalinguagem fortemente presente no filme, por se tratar já de início de um filme sobre as dificuldades de adaptação do próprio filme em questão, Kaufman discute a eterna batalha entre o que em Hollywood é considerado artístico e o que é considerado comercial. Kaufman é rapidamente estabelecido como um homem atormentado por baixa autoestima, autoaversão e uma forte insegurança na relação com as mulheres. Ele também é um artista dedicado que, por causa de sua falta de confiança, fica preso no processo de escrita e em algum lugar ao longo do caminho perde sua voz. Ele sabe o que quer que o seu roteiro diga, mas ele não sabe como fazer com que ele diga isso. Sua falta de confiança pode ser rastreada até suas fortes opiniões sobre como o processo de escrita deve ser, orgânico e sem depender de regras ou guias, como as sugeridas pelo roteirista guru Robert McKee, famoso autor e professor de escrita criativa. Kaufman salienta que não há diretrizes ou regras que devem ser seguidas quando alguém está se esforçando para criar algo original. It doesn't appeal to me to have a kind of a formula for writing anything. So I think some people like it and it's helpful for some people, and I wouldn't tell people not to do it if they want to do it. But I'm not interested in sort of going in with a framework. I think it inhibits the possibilities for me. O irmão gêmeo de Charlie, Donald, que só existe no filme, por outro lado decide se tornar um roteirista quase que por capricho. Espiritualmente e mentalmente, ele é o oposto de Charlie em todos os aspectos, e naturalmente devora o guia máximo de roteiro de McKee, e logo se coloca a seguir os princípios do guru à risca. Seu roteiro é, por isso, uma besta comercial escravizada pelas convenções de seu próprio gênero. Here's the twist. We find out that the killer really suffers from multiple personality disorder, right? See, he's actually really the cop and the girl. All of them are him. Isn't that fucked up? Charlie fica consternado com a escolha do irmão, dando conselhos sarcásticos, mas precisos, sempre que Donald o procura. Algo que mostra como Charlie, apesar de sua aversão a essas técnicas, tem uma compreensão de como um roteiro mais comercialmente viável é estruturado. Os contrastantes pontos de vista de Charlie e Donald podem ser interpretados como uma representação da discussão que tem sido fomentada em relação à literatura versus cinema desde que o filme surgiu pela primeira vez. O filme Adaptação é, por si só, um reflexo da adaptação como processo, além de também listar as dificuldades com que um roteirista se depara ao assumir a tarefa de transformar uma obra literária em uma visual. Em seu ensaio Adaptation or the Cinema as Digest, o teórico e crítico de cinema André Bazin escreve que fidelidade a uma forma, literária ou não, é ilusória. O que importa é a equivalência de significado das formas. Bazin quer enfatizar que o que mais importa na discussão em torno da adaptação não é se o conteúdo é exatamente o mesmo, as palavras na página precisamente traduzidas em uma imagem na tela, mas sim se o significado do conteúdo é corretamente interpretado. O que o roteirista e o cineasta querem é tomar os pensamentos e emoções do personagem, descritos por meio de parágrafos em um livro, e efetivamente promover a mesma emoção e evocar a mesma reação no espectador que foi estabelecida no leitor,
trabalho que é realizado usando imagens bem escolhidas e editadas em conjunto. Nesse sentido, Kaufman, ambos o protagonista e o personagem, começa sua jornada determinado a manter o foco da história nas flores, também característica do livro que o filme quer adaptar. Mas quanto mais lhe parece que ele não conseguirá encontrar o caminho certo para o roteiro que ele tão desesperadamente quer escrever, ele lentamente começa a prestar atenção à fixação do irmão pelos princípios e regras criadas por McKee. Quando Donald efetivamente vende seu roteiro por um valor absurdamente alto, Charlie cede e vai até um seminário de escrita criativa liderado por McKee. Quando McKee diz que o protagonista de uma história deve ter um objetivo expresso para existir, Charlie se levanta e pergunta como um escritor deve aplicar essa ideia se o personagem principal não evolui, não aprende nenhuma lição importante ou não atinge nenhuma mudança significativa, exatamente como acontece no mundo real. Como resposta, ele recebe essa explosão de McKee. First of all, you write a screenplay without conflict or crisis, you'll bore your audience to tears. Secondly, nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind? People are murdered every day. There's genocide, war, corruption. Every fucking day, somewhere in the world, somebody sacrifices his life to save somebody else. Every fucking day, someone somewhere takes a conscious decision to destroy someone else. People find love, people lose it. For Christ's sake, a child watches a mother beaten to death on the steps of a church. Someone goes hungry. Somebody else betrays his best friend for a woman. If you can't find that stuff in life, then you, my friend, don't know crap about life. And why the fuck are you wasting my 2 precious hours with your movie? I don't have any use for it. I don't have any bloody use for it. Após o final do seminário, Kaufman procura McKee para confessar que a bronca não só mudou o jeito com que ele pensa como roteirista, mas também a forma com que ele enxerga sua própria vida. Vemos aqui uma perfeita harmonia entre o que é considerado artístico e o que é considerado comercial. Kaufman não toma lados, pelo contrário. No decorrer do filme, decide aplicar técnicas ditas comerciais em um roteiro bastante original e criativo. Ao final, percebemos que o roteirista defende a ideia de que um não precisa necessariamente anular o outro, e que nem tudo é tão absoluto quanto a gente pensa.